Vamos pensar num livro lá do século XIX que chegou para desafiar tudo o que se pensava sobre a vida depois da morte. É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar em O Céu e o Inferno, uma obra que foi, sinceramente, revolucionária. Ela botou em xeque as ideias de justiça divina, de pecado, de salvação e propôs uma visão, olha, completamente diferente de tudo. Logo de cara, o livro já lança uma pergunta. E que pergunta? Uma daquelas que abala séculos de doutrina. A questão é: e se a justiça divina não tivesse nada a ver com a punição eterna? E se o objetivo de tudo o que acontece depois que morremos fosse outra coisa, totalmente diferente? Então, em vez de castigo, a obra traz uma ideia que, sinceramente, muda tudo. A de que justiça divina é, na verdade, um imenso sistema educacional. Pense nisto. Um processo que não foi feito para condenar ninguém, mas sim para ensinar, para permitir que o espírito evolua, que se aperfeiçoe com o tempo. Mas antes de construir essa nova visão, o livro primeiro derruba uma outra ideia. O nihilismo. Sabe? Aquela crença de que a consciência simplesmente acaba com a morte e, segundo a obra, acreditar nisto traz consequências morais, sim, muito profundas. E, para provar esse ponto, o autor propõe um exercício de imaginação bem forte. Ele pergunta o seguinte: imagine que uma nação inteira descobre que vai ser completamente aniquilada em pouco tempo, sem deixar nenhum vestígio. Será que ainda existiriam leis, moral, o sentimento de dever? A conclusão do livro é um não, bem categórico. Esse contraste aqui deixa tudo bem claro, não é? De um lado, a gente tem a crença no nada, na aniquilação, que, de acordo com o livro, levaria ao caos social, ao fim de tudo. E do outro, a ideia de que a alma continua, o que dá uma base sólida para o nosso propósito, para a nossa responsabilidade moral. Bom, a partir daqui, o livro entra de cabeça no conceito do mal. E em vez de simplesmente aceitar aquela ideia tradicional de demónios, ele propõe uma reinterpretação, olha, é radical. Redefine completamente a natureza do que a gente entende por mal. Primeiro, o texto nos apresenta a visão clássica, aquela que toda a gente conhece. Os demónios como se fossem uma raça separada, sabe? Seres criados para o mal, uma força que se opunha a Deus e que não tem, de jeito nenhum, qualquer chance de redenção. Só que aí, a obra vira essa ideia de ponta cabeça. Ela propõe que não existem demônios como uma coisa à parte. O que existe, na verdade, são espíritos humanos, só que em diferentes estágios de evolução. Aquele ser que chamamos de demônio seria simplesmente o espírito que ainda é ignorante, ainda é imperfeito, mas que, assim como todos os outros, está destinado a progredir um dia. E é aqui que a gente chega no ponto talvez mais polêmico do livro, a sua rejeição completa, total, da ideia de um inferno com castigos que duram para sempre. Nesse ponto, a obra vai direto na imagem que temos do inferno. O argumento é que a nossa visão tradicional, aquela com fogo, tortura, sofrimento físico, não passa de um reflexo dos nossos próprios medos, da nossa própria crueldade. Ou seja, seria uma criação humana e não uma realidade divina. Ok, então se o inferno não é um lugar, o que ele é? De acordo com o livro, é um estado de consciência. O sofrimento, na verdade, vem do arrependimento, da vergonha, de ter consciência dos próprios erros. É um estado interno, entende? Não um castigo que vem de fora. E essa pergunta aqui, ela é o centro do argumento teológico do livro. A lógica é a seguinte: se espera que os seres humanos perdoem seus inimigos, que sejam misericordiosos, como é que um Deus, que seria infinitamente bom e justo, poderia ser menos misericordioso? Como ele poderia condenar as suas criaturas a um sofrimento eterno, sem fim e sem propósito? Certo. Então, se não existe condenação eterna, como é que a justiça divina funciona? Pois bem, o livro apresenta um modelo alternativo todo baseado na reabilitação e no progresso através de múltiplas vidas. O processo todo é apresentado como um ciclo de aprendizado. Primeiro, o espírito comete uma falta, e isso gera um sofrimento, que é a consequência natural da ação. Esse sofrimento leva ao arrependimento. E a partir daí, o espírito tem a chance de expiar, ou seja, de reparar ativamente o erro que cometeu. E no fim, ele progride, aprende a lição, percebe? Não é punição, é pedagogia.
E aqui está o porquê da reencarnação. A pergunta que o livro faz é: como seria possível alguém atingir a perfeição numa vida só, que é tão curta? O argumento é que isso é simplesmente impossível. Por isso, seriam necessárias múltiplas existências para completar essa longa jornada de aprendizado. E agora a gente entra na segunda parte do livro, que é, sinceramente, fascinante. Para ilustrar todas estas ideias, o autor apresenta uma série de supostas comunicações com espíritos, que funcionam quase como estudos de caso da vida após a morte. Olha, algumas destas comunicações são bem pesadas, muito vívidas. Esta aqui, por exemplo, é de um homem que tirou a própria vida. Ele não descreve o alívio ou o nada que talvez esperasse. Ele descreve uma queda sem fim no vazio, uma angústia mental, assim, terrível. E este contraste é a chave para a mensagem do livro sobre o suicídio. De um lado, a expectativa de que tudo ia acabar. Do outro, a realidade descrita de um sofrimento ainda maior, que vem da consciência de que a vida, na verdade, não acabou, mas que as suas leis foram quebradas. Mas claro, nem só de sofrimento são feitos os relatos. O livro também traz exemplos do outro lado da moeda. Espíritos que viveram vidas corretas, que passaram por provações com resignação, e eles descrevem um estado de paz, de progresso constante. Eles olham para trás e veem as dificuldades da vida como lições que foram muito valiosas. E, no fim, o livro deixa-nos com uma reflexão bem profunda. A maneira como a gente imagina a justiça divina, se é um tribunal que condena ou uma escola que reabilita, acaba por moldar, e muito, o jeito como agimos aqui e agora. Fica a pergunta: se a redenção é uma possibilidade real para toda a gente, como é que isso muda a compaixão que sentimos pelos outros e por nós mesmos?